Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à festa junina ou que envolvam a festa junina. Ok, já que estamos aí em mês de junho, mês de festas juninas, depois tem festas julinas, enfim, é muito bom, não é? E espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Então vamos para os relatos de hoje. Vamos ver o que essa galera aí que tava aí nas festas juninas, sei lá o que tem a ver isso daí, o que elas presenciaram, o que elas passaram. Vamos lá. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Então o primeiro é este daqui, o lobisomem da minha família. Olha, tem lobisomem na família, uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. O meu codinome é Medusa. Enfim, o relato que vou lhe contar foi compartilhado por minha tia e vou contá-lo como se fosse ela falando. Ok, então agora é a tia dela contando essa história. Na minha infância, passei por diversos problemas. Um deles, que relatarei agora, ocorreu quando eu tinha 7 anos. A minha mãe se casou com um rapaz muito estranho. Houve uma ocasião em que o vi me observando pela janela do banheiro. Eita! Eu contei isso para minha tia e ela me levou para morar no interior, onde ela morava. Lá as coisas eram muito estranhas. As casas eram antigas e por vezes tínhamos que ir dormir cedo porque a minha tia dizia que era o dia dele. Sempre tive curiosidade em descobrir o que era essa referência, quem era ele, é o dia dele, dele quem, né? Até que um dia, eu e meus primos estávamos brincando perto do curral. Apareceu um senhor, bem idoso, que perguntou se morávamos naquela fazenda. Respondemos que sim, e ele indagou por que nunca saíamos à noite. Explicamos que não saíamos à noite porque estava muito escuro. Ele concordou e prometeu trazer doces na sexta-feira. Continuamos brincando até a hora em que a minha tia nos chamou para tomar um banho e jantar. Bom, a semana passou e chegou a sexta-feira. E eu e o meu primo mais velho decidimos sair escondidos para encontrar o tal senhor que prometeu os doces. Olha só como é criança, né? Esperamos todos em casa dormirem. Nos dirigimos até o curral com uma lanterna e ficamos à espera dele. Nesse momento, eu comecei a sentir um forte cheiro de carniça e as vacas começaram a fazer barulho. O meu primo segurou a minha mão e sugeriu voltarmos para casa, pois via algo estranho atrás de um pé de cacau. Enquanto caminhávamos, um ser grande e feio saiu de trás do pé de cacau e nos perseguiu. Nós corremos e gritamos pelo nome da nossa tia, que abriu a porta e viu a criatura. Ela pediu ao meu avô para pegar a espingarda, porque o bicho estava lá fora querendo pegar a Jujuba. Quem que é Jujuba? Conseguimos entrar, minha tia fechou a porta e ouvimos batidas e uivos durante a noite toda. Acabamos levando uma grande bronca e ficamos de castigo. Bom, cerca de um mês depois, na época das festas juninas, a nossa família tinha o costume de caminhar até a cidade para celebrar essas festas, né? Para ir às festas juninas. E nesse dia fomos para a festa da quermesse e voltamos para casa por volta das 2 da manhã. O meu avô estava sempre armado e eu e o meu primo mais velho íamos à frente. Eu estava nos ombros dele e o meu avô nos alertava para não fazer barulho e não andar à frente, pois não sabíamos o que se escondia na escuridão. Senhor! Ignoramos o conselho e continuamos. Quando estávamos próximos de casa, tivemos que seguir por uma trilha com cercas de arame de ambos os lados. Enquanto eu e meu primo mais velho estávamos animados, o meu avô estava preocupado. De repente, ouvimos um barulho no mato e uma criatura grande pulou na nossa direção. O meu avô começou a atirar, fazendo o bicho recuar para o mato. Ele nos mandou correr e chegamos em casa, onde ele passou a noite inteira acordado.
Bom, Ana, agora é a Medusa de novo. Eu vou lhe contar a minha parte do relato que aconteceu quando eu estava na casa da minha tia. Eu sempre gostava de ir para a casa dela. Ela adorava contar histórias sobrenaturais, o que eu também adoro. Naquela noite, estávamos na varanda de sua casa, que fica no segundo andar. Em frente à casa dela, havia um terreno cheio de mato, em um terreno inclinado. Nessa noite, nós começamos a ouvir uivos e algumas vizinhas até saíram para ver o que estava acontecendo. Perguntaram se também estávamos ouvindo e confirmamos que sim, né? Sugerindo que entrassem em casa. Elas seguiram o nosso conselho e depois de algum tempo, enquanto eu olhava para uma fábrica abandonada, eu vi o que pareciam ser 2 olhos vermelhos na escuridão. Mostrei isso para minha tia e ela disse: Medusa, é ele. Ele sempre fica ali, me observando. Eu fiquei confusa, mas depois de algum tempo ela explicou que era o lobisomem que a queria. Enfim, Ana, esse é o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Peraí, tinha um lobisomem, mas era o mesmo? Que observava lá da outra janela. Não é o mesmo homem, né? A mesma pessoa. Mas tinha um lobisomem que perseguia ela, então, e ela sabia. E vira e mexe, ele tava por ali. Já desde a infância, será? Gente! Mas ele também não faz, como eu sempre digo, fica na espreita, fica por ali, não entra, não ataca de vez. Não sei. Mas então ele meio que ela já sabe que ele fica de olho nela. Vamos pro próximo relato, que é a casa. E é uma moça que nos conta. Olá, Aninha, como você está? Aqui quem fala é a fulana, eu sou de São Paulo, mais precisamente do ABC. Ok, né, ali do grande ABC. Bom, o meu relato hoje será sobre uma casa e pessoas que não deveriam estar ali. Em 2016, em época de festas juninas, o meu filho sempre gostou de passar as férias na casa da minha mãe, que mora em outra cidade, que é mais afastada do ABC. Porém, ainda fica dentro de São Paulo, cerca de 1h30 de viagem. Nesse dia, eu fui levá-lo após as 5 da tarde, num sábado de frio, porque estávamos esperando meu marido chegar do trabalho. Então, cheguei na casa da minha mãe por volta das 6h30 da tarde e nesse dia estava acontecendo uma festa junina na casa da sogra do meu irmão, que mora ali próximo à minha mãe. Então, fomos lá um pouco, né? E chegando por volta das 10h30 da noite, resolvemos ir embora, deixando o meu filho com a minha mãe e marcando de ir buscá-lo após 15 dias. Nesse dia, não ficamos para dormir, porque no dia seguinte, no domingo, eu tinha um compromisso pela manhã. Enfim, para voltarmos, pegamos uma rodovia e estava muito frio. Viemos conversando e ouvindo música, não bebemos na festa, porque não gostamos de bebida alcoólica. E em certo ponto da rodovia, há 2 saídas, e conhecemos muito bem esse caminho porque a minha mãe mora nessa cidade há 20 anos. Então sempre vamos por esse caminho, sabe? Não tem como errar. Não sei o que aconteceu nesse momento, que o meu marido pegou a entrada à direita e o correto era entrar à esquerda. Nessa hora eu estava no celular conversando com uma amiga e não prestei atenção quando ele virou à direita. E nem ele percebeu, continuou dirigindo. Aí eu terminei a conversa no celular e olhei para o lado e estava tudo escuro. Eu estranhei porque, por mais que seja uma rodovia, tinha movimento, tinha comércios, tinha motéis e nunca foi vazia. E nesse caminho estava assim, tudo escuro, tudo quieto. E quando fui falar se estávamos no caminho certo, o pneu fez um barulho tipo de estourar. Nessa hora o meu marido ficou bravo porque os pneus eram novos. Então ele parou e lá fomos sair naquela escuridão para olhar o pneu. Um frio, uma neblina, e lá estávamos nós olhando o carro, quando de repente, do nada, veio um carro. Eu nessa hora já gelei, né? Pensei ser um assalto, né? Essas coisas, né? Que eles plantam às vezes na estrada justamente para a pessoa parar, enfim.
Me assustei, achei que era um assalto, mas era um senhor que parou, nos cumprimentou e perguntou o que houve. Meu marido olhou e falou que estávamos indo sentido ABC e não percebeu o carro e não percebeu o erro das entradas, perdão, e nós paramos ali naquele lugar. E ele só percebeu quando ouviu o barulho do pneu, né? Mas quando saímos do carro, não tinha pneu furado nenhum. Mas ele ficou preocupado, então, de ser alguma outra coisa com o carro. Aí o senhor, muito solícito, disse que poderia ser outro problema e que ele era mecânico e morava logo ali. Eu já pensando que isso podia ser alguma cilada. Já liguei o desconfiômetro e em olhares eu disse pro meu marido que não. Tipo, Mas você conhece os homens, não é mesmo? Não sabem ler nas entrelinhas. E também o meu marido gosta de tudo certinho com o carro e obviamente ele aceitou a ajuda. Entramos no carro. Eu já pé da vida, porque eu falei que se desse alguma porcaria, ele ia ouvir o resto da vida. Não, o resto do ano, eu que exagerei aqui. E ele sempre dizendo, ai, você fica vendo esses filmes de terror e acha que tudo vai acontecer. Meu querido, a gente tem que viver em alerta, infelizmente, né? Enfim, lá fomos nós. Andamos por 10 minutos e chegamos a uma casinha humilde com luzes acesas e uma senhorinha na porta. Ele saiu do carro e já foi dizendo, faz um café, mulher, tem visita. Eu escutei e fiquei quieta. Desci do carro e ela veio me cumprimentar, perguntou se eu estava com frio e o meu marido foi ver o abençoado do barulho, né? Ela me convidou a entrar. Uma casa bem organizada, bem limpinha. Então ela me deu uma xícara de café que tinha gosto estranho, de pó velho, sabe? Eu fiquei com medo e acabei não bebendo mais, né? Achei que, sei lá, tinha algo pra me fazer desmaiar, sei lá. Mas você tá certinha, eu ia ter o mesmo pensamento. Eu ia estar assim, sabe? Eu acho que depois que eu saísse de lá, eu ia, sei lá, ter até dor no corpo, de tanto que eu ia ficar em alerta, assim, tipo, não, se eu conseguir alguma coisa, eu corro por aqui. Eu posso pegar isso pra me defender, sabe? Enfim, não bebi, né? Fiquei com medo, vai saber. Aí eu disfarcei, deixei a xícara de lado e fui olhar as plantas dela, que eram lindas, por sinal. Meu marido chegou, disse que não era nada e achou estranho o barulho, mas que podia ter sido uma pedra batendo na lataria e que já podíamos ir embora. Ele não aceitou o café, pelo menos isso, né? E disse que já era tarde. Aí eu olhei no celular, era quase 1h da manhã. Tava sem sinal de celular também. Então entramos no carro e demos um tchau e seguimos. Os dois ficaram olhando lá na porta da casinha, fazendo sinal com a mão. Na volta, a gente conversando e meu marido falando que não sabia como poderia ter errado o caminho e que o barulho não era nada, né? Podia ter sido uma pedra. Meu marido falando que não sabia como podia errar o caminho. Acho que é isso mesmo, né? E que o barulho não era nada, podia ter sido uma pedra, mas que o senhor foi tão solícito e ele não quis recusar a ajuda. E eu concordei, porque a senhora também foi muito educada, muito boazinha. Só o café que era horrível. Até falei que podia ser pra me dopar, né? E eles nos roubarem. Mas depois eu descartei essa ideia, porque, ai gente, era uma idosinha linda. Mas quem vê cara não vê coração. E aí eu fiquei até com dó de ter pensado aquilo. Às vezes eu também fico assim, ai, como você é ruim. Mas sei lá, né? Hoje em dia a gente, infelizmente, é assim. Bom, olhei do lado e vi um cemitério velho. Achei estranho, porque na ida não tinha nada e não tinha como não ver esse cemitério. Porque era grande, tinha lápides enormes, velhas. Até um cego veria aquilo lá. Aí o meu celular tocou e era minha mãe perguntando se já tínhamos chegado. Que quando ela ligava, o celular dava fora de área. Aí eu olhei o horário e era 11h30 da noite. Olhei de novo, confirmei com ela, que disse ser 11h30. Daí eu contei a ela o que aconteceu. Ela estranhou porque nesse lugar não tem casas.
apenas o cemitério. Mas que podia ser alguma casa nova, construída há pouco tempo, né? Eu falei que a casa não era nova, não. Era velha, que estava lá há um bom tempo. Ela falou que isso era estranho e não quis nem comentar mais nada. Mudou de assunto, falando que o meu celular estava precisando reiniciar porque a hora estava errada, e nós encerramos a conversa. Lembra que quando estávamos indo embora lá da casinha, olhei no celular e vi que já era quase 1h da manhã? Como naquela hora ali era 11h30? Voltou no tempo? Aninha, eu fiquei sem entender. Eu desliguei o telefone com a minha mãe e comentei com meu marido. Ele também ficou pensativo depois disso. Saímos dessa entrada e entramos na correta. Eu estava apertada para ir ao banheiro e vi uma lanchonete. Paramos e fui ao banheiro. Meu marido foi até o balcão comprar uma água e na conversa com o rapaz da lanchonete ele ficou igual minha mãe. Tipo que ali não tinha mais casas. Aliás, tinha há muito tempo, mas que uma indústria comprou as terras ali e as casas foram demolidas, restando apenas o cemitério. Meu marido nessa hora quase engasgou com a água. E quando eu cheguei do banheiro, ele me contou e o rapaz confirmou que ali não tem casas há muito tempo. Ai, Ana, nessa hora eu já tava olhando com ódio pro meu marido, pois eu havia avisado que não era para ir na casa daqueles senhores. Então contamos tudo ao moço, que já parecia que sabia dessa história. E ele, bem calmo, nos contou. Há uns anos, por volta de 2001, um casal de fato morou ali. O senhor era mecânico, conhecido por todo mundo. Vivia ajudando as pessoas cujo carro parava na rodovia. E aquela senhora, sempre muito educada, fazia bolos para vender e deixava sempre alguns na lanchonete. O moço contou que nessa época ele era pequeno, mas via a senhora sempre ali. E um dia eles estavam vindo para a rodovia e veio um caminhão desgovernado e os atingiu. Todos morreram na hora, até o moço do caminhão. Ele apontou então para outra direção e nos mostrou 3 cruzes, que eram deles. E um tempo depois a indústria comprou as terras e demoliu tudo ali, inclusive a casinha deles. E logo após, as pessoas diziam ver o casal por ali. O senhor no carro e a senhora na porta da casinha. Teve gente que dizia que o carro entrava nessa entrada sem nem perceber e acabava chegando na casinha, com o senhor ajudando eles. Era comum essa história ali e que eles estavam enterrados naquele cemitério. Nessa hora, eu não preciso nem falar que o meu marido estava pálido, porque ele não é muito de acreditar nessas coisas. Eu já estava com dor de cabeça. Eu sabia que alguma coisa me avisava para eu não ir até aquela casa. Por isso, o moço da lanchonete nem se assustou quando a gente contou o que aconteceu. Nós pagamos a água e fomos embora calados. Eu nem sabia o que falar. Em casa, refletindo, o meu marido já disse que isso foi ilusão. Não pode ser verdade aquela história. E eu, já mais crente, né, falei. Então o moço da lanchonete é ilusão também? Porque ele contou a história, né, que aconteceu com a gente. Porque ele sabia dos senhores. E o meu marido depois me falou que quando estava sozinho com aquele senhor, ele de fato não via os seus pés no chão. Mas como o senhor falava muito, isso não chamou muito a sua atenção. E eu falei do café com gosto ruim, né, de velho, sei lá. Bom, até hoje não temos uma explicação. Simplesmente o carro entrou naquela estrada ou naquela entrada, né, sozinho. Nem contamos isso pra ninguém, exceto pra minha mãe, que acredita nisso. Eu não quis falar pras outras pessoas, pois muitos achariam que estávamos inventando ou que foi por conta do horário e do cansaço e por aí vai. Só sei que foi real e todas as vezes que nós passamos por ali, tanto na ida quanto na volta, não olhamos mais para aquela direção. E quando é noite, o meu marido presta muita atenção ainda para entrar na entrada certa. Bom, Aninha, é isso. Uma história doida, mas que foi real. Hoje a gente até ri, mas na hora foi muito tenso. Obrigada por ler o relato.
Um beijo pra você, muito obrigada. Tudo na volta da festa. Não é da festa junina, né? Também, eles foram, né? Na festa. E aí se perderam. Eu já ia falar que era outra dimensão, mas de fato, assim, é uma outra dimensão, não é? Eles eram fantasmas, mas eles continuam ali ajudando. Ai, me perdi aqui. Peraí, deixa eu me achar. Aí. Era fantasma, não era uma impressão, porque houve interação. Então, eles estavam ali conscientes. Mas eles conseguem plasmar tudo, a casa inclusive, e fazer as pessoas se desviarem para chegarem até a casinha deles. Eram boas pessoas, né? Pelo que o rapaz contou, eles eram boas pessoas. E continuam até ajudando. Eles ficam pro lado de cá? Pegaram isso como missão? Por que eles desviam as pessoas de seus caminhos? Só para ter uma companhia? Ou ao pressentir algum perigo, eles puxam para cá para evitar que essa pessoa cruze com um perigo? Não sei. Mas é muito interessante. Ou eles acabam vivendo ali numa outra dimensão. Mas eles são fantasmas, né? São espíritos. Eles faleceram ali, segundo a história do rapaz da lanchonete. Bom, não sei. Deixem as suas opiniões. E se já passou por algo parecido, conta pra gente. Vamos pro próximo relato, que é Viagem Astral, 7 Além ou Outra Dimensão. Ah lá, falando, já tem uma história aqui. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha. Oi, assombrados. Eu sou a fulana e hoje vim contar mais um relato. Ana, eu sou um bandista e o mundo espiritual sempre foi muito presente na minha vida. Desde que me entendo por gente. Agora vamos lá ao relato. Essa noite tive um sonho entre aspas. Eu passei por uma porta exageradamente grande e vi uma rua com várias casinhas. Uma menina gordinha que usava óculos e parecia ter a minha idade, 18 anos. Estava me esperando. Ela ria para mim com um sorriso de canto. Eu me aproximei e então ela pegou na minha mão e disse: "Vamos, eu estava te esperando." Eu tinha consciência do que falava e de que eu estava ali. Andamos por aquele lugar e chegamos a um local que parecia uma festa junina. Havia muitas pessoas, mas eu não conseguia enxergar os rostos, só as roupas. Ela me levou a uma barraca, conversou com o homem que estava lá e eu fiquei tentando olhar o rosto das pessoas. Foi quando eu vi o meu pai de santo no meio da multidão. Ele se assustou ao me ver. Veio até mim e disse: "Saia daqui agora, você não pode vir aqui." Antes que eu pudesse responder, a menina me puxou pelo braço e me tirou dali. Perguntei para ela que lugar era aquele, mas ela não respondeu. Vimos vários homens vestidos com uma espécie de armadura vindo na nossa direção. E aí ela disse: "Você tem que disfarçar. Não deixe eles perceberem." Aí eu perguntei: "Mas perceberem o quê?" Mas ela não respondeu. Os homens observaram ela ali e depois me olharam de cima a baixo. Eu agi naturalmente. Tipo, natural, suando frio. Não. Eu agi naturalmente e um deles disse: "Não é ela." E foram embora. E aí ela disse: "Tá na hora de você ir. Vamos procurar o portal." Eu não entendia nada. Voltamos para aquela rua, mas a porta exageradamente grande havia sumido. Então ela se desesperou e disse: "Ai, deve estar na outra rua." Eu a segui, mas lá também não só havia casas. Aí ela olhou para mim com os olhos arregalados. E naquele momento, o dobro daqueles homens estavam vindo. Eu ia perguntar onde diabos estávamos quando a minha mãe me acordou, Ana. Graças a Deus, né? E eu fiquei pensando, e se a minha mãe não tivesse me acordado? O que teria acontecido comigo? Olha, eu tenho mais um relato de viagem astral que tem a ver com o invasor de sonhos. E eu vou mandar ainda pro canal. Obrigada, ficarei esperando. Um beijo pra você, muito obrigada, enfim. Você chegou a conversar com seu pai de santo? Sobre isso?
será que estava tendo uma festa junina no astral, em outra dimensão, e o seu pai de santo estava lá também? Só que, por algum motivo, você não poderia estar lá. E que lugar seria esse? Seria Sete Além? Será que ele estava consciente lá, mas a hora que acorda esquece de tudo? E aí ele nunca vai lembrar? Parece, né, esses lances aí sei lá, de ser soldados, essa coisa de estar procurando alguém, de você não poder ficar lá, de ter um portal pra voltar, não sei. Mas ela não era época de festas juninas. Aleatoriamente, quando ela dormiu, ela estava num lugar onde parecia ocorrer uma festa junina, com pessoas com roupas assim e tudo, né, que dava a entender isso. Mas, e aí? Onde era isso? Será que era uma mistura? Será que as pessoas que ela não conseguia ver o rosto eram as pessoas vivas, que estavam de fato numa festa junina em algum lugar? E aí, as pessoas que ela via o rosto e os soldados e o portal era algo somente do astral daqui? Então, ela foi em astral lá, para um lugar que existe no físico e onde estava de fato ocorrendo uma festa. Não sei lá, são devaneios. Tentando entender. Próximo relato. O ser de fogo na estrada. É um moço que nos conta. Olá, Ana Paula, meu nome é fulano e gostaria de contar um relato para você. Bora lá. Isso aconteceu comigo e com meu avô em 2001, quando ele morava em uma fazenda no interior de São Paulo. Naquela época eu tinha 15 anos e morava na cidade grande, mas durante o meu período de férias eu ia até a casa dos meus avós. Sempre tive muita admiração pelo meu avô, conhecido como... Bom, não sei se talvez seja fictício também, não sei. Conhecido como Roberto do Pito, um homem corajoso e valente, muito religioso e que não tolerava mentiras. A casa deles ficava muito afastada da cidade, cerca de 60 quilômetros de distância. Durante o período em que eu estava lá, ocorriam as festas juninas e quermesses na cidade. E como de costume, nós sempre íamos até a igreja assistir à missa e depois ficávamos para a festa. Todo ano ia eu, meu avô e a minha avó, mas naquele ano a minha avó não pôde ir, pois estava doente. Decidimos então ir apenas eu e meu avô. Antes de sairmos, o meu avô me entregou uma garrucha e disse: leve isso, pois nunca se sabe o que podemos encontrar no caminho. Tipo aquele outro relato que a gente já leu aqui, né? Aí eu peguei a arma, meio sem entender as suas palavras, e a coloquei na cintura. Garrucha. Meu bisavô também, acho que avô e bisavô, eles andavam com a garrucha na cintura também. Bom, por volta das 6 horas da tarde, eu dei a bênção para minha avó e eu e meu avô fomos pegar os cavalos, o Trovão e o Fumaça, para irmos até a cidade, onde o nosso cachorro, o Madruga, nos acompanhou. O trajeto até a cidade foi tranquilo. Conversamos, demos boas risadas e o Madruga sempre ia na frente. Assistimos à missa e ficamos na quermesse. E por volta da 1 da manhã decidimos voltar para casa. A única luz que tínhamos no caminho era a luz da lua, que iluminava tudo, e o cachorro seguia à frente. Por volta das 2 da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto íamos pela estrada, os cavalos empacaram, do nada, e o Madruga ficou imóvel, com as orelhas levantadas, olhando para frente e rosnando. Tentamos fazer os cavalos andarem, mas eles não se moviam. Meu avô desceu do cavalo e sacou a garrucha. No calor do momento, eu desci também e peguei minha arma. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas um vento gelado começou a subir pelas minhas pernas. Eu travei. Eu não conseguia mover um músculo, mas o meu avô, com seu cachimbo na boca, não demonstrava medo algum. Foi então que ele disse: olhe entre as orelhas do cachorro e veja o que está fazendo os cavalos empacarem. No momento em que eu olhei entre as orelhas do Madruga, eu vi um ser na beira da estrada. Era semelhante a uma pessoa alta, mas estava coberto com um pano branco, e dele saía uma fumaça, como se estivesse quente.
Ele gemia, como se estivesse com dor ou com raiva. Meu coração acelerou e eu senti um medo profundo, um calor inexplicável. Eu fiquei imóvel, com uma aflição e uma ânsia de vômito subindo até minha boca. Meu avô apontou a garrucha e disse: saia da minha frente agora, ou te tiro daí a bala. Aqui a conversa é curta com os fantasmas. Aquele ser apenas deu um grito ensurdecedor, com uma infinidade de vozes misturadas. Meu avô disparou. E com o barulho do tiro, eu acabei saindo daquele transe e disparei também. Os cavalos se assustaram com o som do tiro e correram para o meio do mato. Quando eu olhei para trás para ver os cavalos e olhei novamente para frente, aquele ser havia sumido. Eu olhei para o meu avô e ele disse: vamos correr e ir atrás dos cavalos, pois aquilo vai vir atrás de nós. Que vô? Meu Deus, se eu soubesse eu não tinha tirado não. Gente, na curva da estrada à nossa frente, nós vimos aquele ser. E veio mesmo. E o avô já sabia. À nossa frente, nós vimos aquele ser se arrastando no chão assim. Se arrastando muito rápido. Pulando como se estivesse louco. Ai, Senhor. Nós começamos a correr, mata dentro, atrás dos cavalos. E aquilo atrás de nós. Enquanto corríamos, ouvíamos aquele ser gritando atrás de nós. Nós tropeçávamos muito, nos cortávamos nos galhos e eu acabei perdendo os prêmios que eu havia ganhado na quermesse. Encontramos os cavalos, mesmo eles estando agitados, nós montamos neles e o Madruga latindo muito. Quando olhamos para trás para ver aquele ser, ele estava pegando fogo agora. E gritando muito. Eu fiquei arrepiado, com um frio na espinha. Olhei diretamente para aquele ser e senti como se ele olhasse para mim. E o meu corpo ficou pesado. Um cheiro de carniça e de enxofre pairou no ar. Saímos mata adentro, a cavalo, e aquilo gritando atrás de nós. Encontramos a estrada e seguimos correndo, sem olhar para trás, só ouvindo os gritos de um clarão atrás de nós. Quando estávamos chegando perto da porteira da fazenda do meu avô, aquilo parou de gritar. Entramos na fazenda e na porteira havia uma cruz, onde aquele ser parou e disse: isso foi o que te livrou. Eu comecei a chorar. E aquilo voltou pela estrada e sumiu na noite. Quando entramos em casa, eu estava sem conseguir falar nada. E o Madruga estava em alerta ainda, o cachorro. Minha avó perguntou o que havia acontecido. E o meu avô disse que era o fogo corredor. Ah, mas esse aí é diferentão. Aquilo que havia corrido atrás de nós era o fogo corredor. Esse sim é o fogo corredor, porque eles também chamam de fogo corredor o fogo fato, que é quando, sei lá, existe algum tipo de liberação de gás, alguma coisa no chão, e aí existe uma combustão ali, e tipo, você vê assim, o fogo no chão, e conforme você corre, ele corre atrás de você. Mas ele, na verdade, ele estaria só seguindo o rastro do ar, né? Que você corre, desloca o ar e aquilo acaba vindo junto. Não que ele está te perseguindo, né? Mas eu conhecia isso como o tal do fogo corredor. Que era essa bolinha de fogo que surgia no chão e se você corria daquilo, né, ia automaticamente atrás de você. Mas eu acho que ele não dura muito tempo também, né? Por ser ali a hora que acabar a combustão daquilo lá e vai embora. O tal do fogo fato e tal. Pra mim isso era o tal do fogo corredor, que muitas vezes até acontece em cemitério por conta da liberação do gás, de putrefação, essas coisas. O cheiro, né, do enxofre, não sei. Mas isso era uma pessoa com um pano branco que saía fumaça e aí de repente aquilo pegou fogo e aquilo falou. Então o negócio já é outro, mas talvez também conhecido como fogo corredor. Que é uma pessoa, um ser que pega fogo e literalmente corre atrás de você, se arrasta, grita. Continuando a história. Falou que era o fogo corredor.
Meu coração estava assim acelerado e o meu avô olhou para mim e disse: eu não vou deixar que nada machuque a minha família. Pegou o cachimbo, picou fumo, pegou a espingarda e o facão, colocou o terço no pescoço, igual meu bisavô, e o chapéu, e disse que iria atrás daquilo. Vô, deixa quieto, isso não é desse mundo não, eu acho que o facão não vai resolver. Deixa ele lá, ele vai aparecer pra outra pessoa, não precisa ir atrás não. Pois foi atrás da assombração. E foi atrás daquilo, mandando a gente ficar em casa com tudo trancado. Quando ele retornou, por volta do meio-dia, sentou no seu banquinho em frente à casa, começou a fumar seu cachimbo, sorriu pra mim e disse: aquilo não vai mais fazer mal à nossa família. Vô, o que o senhor fez? Ele pegou um café e foi deitar na rede. Quando ele tirou a camisa, pude ver marca de garras com 5 dedos em suas costas em forma transversal. Mas decidi não tocar no assunto. Como não? Até hoje penso no que teria acontecido. O que aconteceu ali? Aquela foi a pior experiência da minha vida. Os meus avós estão vivos e eu vou sempre visitá-los. Essa história é contada para os meus primos e para toda a nossa família até hoje. O meu avô diz que eu sou muito corajoso, mas confesso que só de me lembrar disso eu sinto um frio na espinha. Só sei que aquilo não era humano, nem animal. Mas, gente, o que era aquilo então que arranhou, pelo menos? Deu uma briga ali. E como que o teu... Pode aí, teu avô é vivo, pode ir lá perguntar para ele. Mostra esse relato. Fala que eu tô perguntando. Senhor avô do senhor fulano, o que aconteceu? Pode contar pra nós aqui que a gente conta pra todo mundo, que agora eu quero saber o que aconteceu. Como era aquilo? Me dê maiores detalhes desse ser. Era um lençol branco, saía fumaça, ele gritava, ele falou mais alguma coisa. Por que o senhor teve certeza que ele não ia mais voltar? Porque aquilo não era físico, mas ao mesmo tempo era, porque arranhou. O que resolveu, aliás? Foi o facão, foi a garrucha, foi alguma reza, o terço, a proteção? Como que aquele... Você teve certeza que aquela coisa não ia mais voltar? Fiquei curiosa. Agora que pergunta pro vô aí que eu quero saber. E alguém mais já presenciou esse tipo de fogo corredor no sítio, né? Porque como eu falei, o fogo corredor que eu conheci era uma coisinha mais básica. Não, esse negócio é assustador, credo. E o vô voltou lá pra, tipo, acertar as contas e falar: aqui você não volta, com a minha família você não mexe, não. Mas eu queria muito saber o que aconteceu depois. Bom, vamos pro próximo relato. A morte sempre avisa minha mãe. Ai, credo. Bom, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 36 anos, sou casada e mãe de um rapaz incrível de 19 anos. Mas o relato que eu tenho para compartilhar é sobre a minha mãe. Sempre achei estranho como toda vez que alguém da nossa família ou amigos falece, alguém fala para minha mãe. Ana, para você entender melhor, eu vou contar a história dela. Né? Então vamos pro relato. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Ok. Vamos lá. Minha mãe engravidou de mim aos 16 anos, em 1983. Ela é uma mulher negra, linda, mas o meu avô paterno, ao descobrir, disse que o filho dele jamais se casaria com ela, pois eles são brancos. Santa paciência, né, Ana? Pois é. Meus avós maternos, na época, disseram que a filha deles não precisava de um covarde como ele. E assim eu fui registrada como filha dos meus avós. Isso é algo comum no Nordeste. Bom, depois que eu nasci, a minha mãe, agora minha irmã... Ah, tá, entendi. Aquele lance do filho ser criado como irmão, né? Então, a minha mãe, agora minha irmã, porque ela foi registrada pelos avós, né? Se envolveu com o mesmo homem novamente e engravidou da minha irmã. A história se repetiu e os meus avós maternos também registraram a minha irmã. Após ter nós duas, a minha mãe conheceu meu padrasto, um homem extremamente bonito, branco, de cabelos e olhos bem pretos. Eles se casaram e tiveram meu irmão, que era o clone do pai. Tão lindo!
Infelizmente, ele nasceu com uma doença cardíaca e só poderia passar por uma cirurgia após completar 7 anos. Minha mãe o levava do Maranhão para Brasília para consultar um cardiologista, e isso em 1986. Em uma dessas viagens, aconteceu a primeira coisa estranha na vida dela. Uma senhora, sentada ao lado dela no ônibus, olhou para o meu irmão e disse: "É seu filho?" Minha mãe respondeu que sim. E aí a senhora disse: "Ele é lindo, mas ele tem olhos de anjo e não pertence ao nosso mundo. Em breve você terá que se despedir dele, pois ele retornará para onde pertence." Minha mãe armou um barraco que o motorista teve até que parar o ônibus. Ela queria bater naquela mulher, pois disse que ela era louca. Não tão louca assim, Ana. Pois 2 meses depois, o meu irmãozinho voltou realmente para o céu, sua casa, pois era um anjo. Ele tinha apenas 11 meses quando partiu. Bom, meu padrasto e a minha mãe ficaram destruídos devido à morte do filho e decidiram mudar de estado, indo para uma pequena cidade no Pará. Lá ele se tornou policial militar e a minha mãe ficou em casa. Como ela fez uma laqueadura aos 23 anos, quando meu irmão nasceu, não poderia ter outro filho. Ela estava triste em casa e o meu padrasto começou a sair com outras mulheres. Ela estava infeliz. Aí, tudo mudou. Um dia, meu padrasto chegou com uma bebê de 15 dias de nascida, dizendo que a mãe não a queria. Ele sugeriu que a adotassem. Minha mãe ficou feliz e aceitou. Depois dos trâmites e devidamente registrada, ela passou a ser a filha deles, a minha irmã. Aí vem a segunda parte estranha, Ana. Um dia, quando a bebê tinha quase 1 ano, isso em 1989, época de festa junina, o meu padrasto disse para minha mãe: "Fulana, vamos à quermesse?" Ela respondeu que não, pois a bebê estava com febre. Então ele foi sozinho. A bebê estava dormindo no berço que ficava na sala. Ela sentou na porta com os vizinhos e eles ficaram conversando. Coisa de interior, né, Ana? Para entender melhor, a minha mãe havia feito 3 prateleiras de vidro na parede onde colocava vasos de flores e porta-retratos. Sentada na porta com os vizinhos, eles ouviram um barulho como se as prateleiras tivessem caído e se espatifado no chão. Todos correram para casa preocupados com a bebê que estava dormindo. Mas ao chegarem dentro da casa, nada estava fora do lugar. Tudo estava normal. Um dos vizinhos olhou sério para minha mãe e disse: "Fulana, quando fulano saiu, ele levou a arma dele?" Ela olhou para a mesinha e disse que não, ele deixou ali. O vizinho disse: "Vai atrás do seu marido agora. Algo muito ruim vai acontecer com ele. Vai agora, corre!" Aí ela deixou a bebê com eles, pegou a arma e saiu correndo para onde o meu padrasto estava. Ana, ela correu o mais rápido que pôde. Chegando próximo à quermesse, ela viu meu padrasto correndo e 2 homens atrás dele e uma multidão logo atrás. Os homens o alcançaram e ele foi golpeado com uma arma branca. A multidão chegou logo atrás, segurou um dos homens e uma mulher segurou a mão do padrasto. Em seus últimos suspiros, ele chamava pela minha mãe, mas ela não chegou a tempo. Quando conseguiu passar pela multidão, ele já havia falecido. Ana, é preciso dizer que após a morte dele, a minha mãe descobriu que a bebê, minha irmã, na verdade, é adotada apenas por ela. Acredita-se que ela seja filha do meu padrasto com uma moça que trabalhava na vida. Mas já não importava mais, né? O amor de mãe já era dela. Ele era safado, mas era adorável. E então é isso, Ana. Isso sempre acontece com ela. Alguém sempre avisa que algo vai acontecer e eu nunca entendi. Obrigada por ler a história da minha mãe. Um beijo pra você, eu que agradeço. E que triste. Gente, mas,
Você contou 2 casos. Existem outros e outros, então, nesse sentido, não sei se é bom, se é ruim. É mais ruim do que bom, eu acho. Nossa, que coisa. Vamos então agora para o próximo e último relato, onde eles ocorrem aí ao redor de festas juninas. Na época ou, né, indo, vindo das festas. O guardião da porteira. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu tenho um relato interessante para compartilhar sobre a minha tia de consideração, que vou chamar aqui de Tia Pimentel. Ela herdou o dom de ver e ouvir coisas tanto boas quanto ruins, assim como a minha falecida tia, que era filha de santo. Um dia, Tia Pimentel decidiu passar alguns dias de folga no sítio do seu tio, na Bahia. Ele era muito religioso, praticante da Umbanda, e em seu sítio havia pontos feitos para proteção, tanto para ele quanto para a propriedade. Ao chegar lá, a Tia Pimentel notou esses pontos de proteção em todas as entradas da casa e até mesmo onde o tio guardava os seus animais. Certo dia, ela resolveu acompanhar os seus primos até o centro da cidade para participar de uma quermesse, pois era época de festa junina. Foram caminhando, já que para ela não havia necessidade de usar o carro, e aproveitaram o trajeto animados com a conversa. Na quermesse, comeram, se divertiram, jogaram bingo e assim por diante. Ao retornarem para casa por volta das 2 da manhã, trouxeram consigo comidas típicas que haviam comprado para ajudar a igreja local. No entanto, ao se aproximarem da porteira do sítio, encontraram um homem velho, sentado fumando um cigarro de palha. Ele estava mal vestido, descalço, e usava um chapéu preto que ocultava os seus olhos. Subitamente, o clima alegre se transformou em um silêncio perturbador. Quando passaram pelo velho e ele desejou boa noite, todos sentiram um mal-estar. Ao adentrarem a porteira, ouviram o cavalo do tio relinchar e algo se quebrar atrás deles. Curiosa, minha tia olhou para trás e viu algo que preferia não ter visto. O velho havia se transformado em uma mulher horrenda, seca, pálida, caminhando na direção deles, completamente nua. Desesperados, todos correram o mais rápido possível, gritando pelo tio. Ao sair, ele viu uma luz intensa em vez da figura assustadora. Ao entrarem em casa, todos estavam pálidos e tremendo, precisando tomar água com açúcar para se acalmar. A minha tia não conseguia dormir e começou a descrever o que viu. O tio, com naturalidade, explicou que aquela figura era o seu guardião, encarregado de proteger as entradas da casa. Ela não conseguiu dormir e partiu para a casa da irmã em outra cidade, deixando o sítio para trás. Ao passar pela porteira com o carro, viu o velho dando um leve sorriso de despedida pelo retrovisor. E esse foi meu relato, Ana. Espero que gostem. Peraí, deixa eu entender. O velho deseja boa noite, sentindo um mal-estar. Por quê? Ao adentrar a porteira, ouviram o cavalo no tio relinchar, algo se quebrar atrás. Curiosa, minha tia olhou para trás e viu que o velho tinha se transformado em uma mulher horrenda, seca e pálida, caminhando na direção deles, completamente nua. E esse era o protetor? Mas eles eram amigos? Ou ele não diferencia quem é amigo e quem não é? Cruzou ali, ele vai assustar. É isso? Por que ele se transformou nessa mulher? Quem era esse protetor? Por que assim? Ele viu uma luz, mas ela viu uma figura assustadora. E também tinha o tal do senhor, do homem, mal vestido ali, não sei, fumando. Não sei, quem entende melhor disso pode explicar. E se for comentar, pessoal, que seja com respeito, por favor. E se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente. Já teve uma experiência sobrenatural durante festas juninas? A gente tem essa parte 4, né, desta temática. Existem outras 3 aí atrás com relatos relacionados. Tem aqueles onde a pessoa
Ai, não sei se é interessante fazer isso. Que ela olha pro espelho na beira da fogueira lá, de São João, não sei. E aí, se você não vê o seu reflexo, é numa bacia com água. É uma bacia com água que reflete ali a fogueira. Aí você olha ali, se você vê o seu reflexo, ok. Se você não enxergar o seu reflexo na água, significa que você não vai passar pro próximo ano vivo. E aí tem uns relatos desses que, tipo, deu certo. Aí você fala, ai, gente, eu não queria fazer isso, não. Acho que eu não queria saber disso, não. Porque você ia ficar bitolado, assim. Ai, né? Enfim, mas tem essas histórias aí. E você, então, se já passou por algo, conta aqui pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, boas festas juninas e julinas. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!